Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com Servo de Deus Cláudio Martins e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje, dia 17 de março de 2016. Deus trouxe a sua palavra no Salmo 55. Salmo de Davi, capítulo 55. Diz assim a palavra de Deus: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade, e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores da morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse, quem me dera asas como de pomba. Voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe, e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas, pois não era um inimigo que me afrontava. Então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido, mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei, e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá, e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade. Porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Amém, Senhor Jesus. Glória, glória a Deus, Santo e Eterno Deus. Esta é a tua palavra viva e eficaz, poderosa. Esta palavra, Pai, a quem ouvi-la, ela não voltará para ti vazia. É como a chuva que cai na terra e é absolvida. A terra absolve a chuva e a água vai trabalhar na lavoura, na terra. Ó Deus, assim também é a tua palavra. Ela é viva e eficaz. Aonde ela entrar nos corações, ela vai trabalhar. A tua palavra é um martelo que esmiuça a penha. A tua palavra, Deus vivo, não é palha. É um martelo que esmiuça a penha, que quebra a penha. A tua palavra é poderosa,
E aonde ela adentrar, ela vai quebrar os grilhões de Satanás. Pelo poder da tua palavra, Senhor, cadeias vão ser despedaçadas, vão cair muralhas no chão, pelo poder da tua santa e fiel palavra. Ó Deus, fala aos corações de cada um que vai ouvir esta mensagem, que seja o teu Santo Espírito a falar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nos momentos mais difíceis, nós somos como Davi. Ele diz no versículo 6, Ah, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto, apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Davi queria um repouso para sua cabeça. Davi queria um lugar de tranquilidade. Todos nós somos assim, como Davi. Quando vem as tempestades em nossas vidas, nós queremos ter um lugar de descanso. Nós queremos estar longe das tempestades. Todo ser humano é assim. Ninguém quer enfrentar a tempestade. Nós não queremos enfrentar tempestades, porque a nossa carne não suporta. Ela geme. A nossa carne sente dor. A nossa alma sente angústias. Um peso, uma dor na alma. Em outro salmo diz também o salmista que a sua alma estava dolorida, uma dor na alma insuportável. Assim também estava vivendo o salmista Davi, deste Salmo 55. Ele diz, quem me dera asas como de pomba, achando que sair do problema iria resolver a sua situação. Davi pensava, se eu fosse uma pomba, se eu pudesse voar, eu não ia passar por tanta tribulação como eu estou passando na minha vida. E o pior, se fosse tribulação com pessoas qualquer, mas não, é dentro da minha própria casa. É com os meus próprios filhos, com a minha esposa. Você vê Davi se expressando aqui no versículo 12, deste capítulo 55 de Salmos, pois não era um inimigo que me afrontava. Então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Era um amigo íntimo de Davi. Era dentro da sua própria casa que ele foi traído, enganado. Talvez você esteja vivendo essa situação, meu irmão e minha irmã em Cristo. Talvez você esteja sendo afrontado e afrontada dentro da sua própria casa. E você quer fugir da sua casa. Você quer, como Davi, quem me desse asas como de pomba, eu voaria para o deserto, eu sairia deste sofrimento, eu sairia desta dor, desta contenda dentro da minha casa. Eu não me dou com meu esposo, eu não me dou com a minha esposa, eu não me dou com os meus filhos, com os meus parentes. A minha casa é uma guerra. A minha casa é só tribulação, sofrimento, dor. Você está vivendo este momento na tua vida. Está em desespero, pedindo para Deus te tirar até a própria vida, meu irmão e minha irmã. Você está vivendo essa situação. Não peça a morte para o teu Deus. Peça a vida. Peça para que Deus venha te libertar deste cativeiro, deste sofrimento. Elias também passou por este sofrimento quando era perseguido por Jezabel. Ele foi para o deserto, ele ficou embaixo de um pé de zimbro. Depois, mesmo no monte, ele se escondeu dentro da caverna. Mesmo depois de comer aquela comida do céu, Elias estava em depressão. Você pode estar nessa situação hoje, mas saiba que este momento mau na tua vida, este dia mau, ele vai passar. Deus vai te dar vitória. Quando você for perceber, quando você for fixar os teus olhos na situação do teu problema, você vai ver que ele já foi embora e que Deus dissipou as nuvens escuras da tua frente. Ele soprou com o seu poder o vento e fez com que essas nuvens negras saíssem da tua vida. É assim que Deus faz. Confie nele. A gente acha que o melhor remédio é fugir do problema, mas Deus não quer que nós fujamos do problema. Deus quer que nós viemos a enfrentar o problema de frente. Ele diz que a nossa guerra contra Amaleque é de geração em geração.
E a gente, por ser humano, a gente quer fugir do problema. Não quer enfrentar o problema. Aqueles olhos de raiva da pessoa, aqueles olhos vermelhos de fúria, o inimigo usando aquela pessoa para te afrontar. E você pensa que a solução para a tua vida é fugir do problema. Hein? E Deus não quer que nós venhamos a fugir do problema. Deus quer que nós enfrentemos o problema. Face a face. Mas não é nas armas da carne. As nossas armas, diz a Escritura, que não são carnais. Não é carne e sangue a nossa luta. É contra os espíritos dominadores dos lugares celestiais, principados, potestades, demônios, os anjos caídos. A nossa luta é contra eles. Eles usam pessoas para te afrontar, para nos afrontar, para tirar nossa paz. Por isso que Deus diz na Escritura, orai pela paz de Jerusalém. É na vossa paz que tereis a paz. Mas se você for revidar, se você for discutir com uma pessoa que te afronta, é como um bêbado com um galho de espinhos na mão. Se você responder àquela pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, se você for responder à altura dele, você vai se tornar tolo como ele. Davi disse no Salmo 39, que colocarei um freio na minha boca, uma guarda na minha boca, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Não enfrente, meu irmão e minha irmã. A nossa luta não é contra as pessoas. O inimigo ele vai estar usando pessoas próximas de você. Como ele usou esta pessoa, este amigo de Davi, para atraí-lo. A pessoa que ele confiava ou enganou. Talvez você já passou por tantos enganos na tua vida. Passou por tantos enganos, confiou nessa pessoa. E sofreu a decepção. Meus irmãos, Estevão foi apedrejado pelo próprio povo judeu. As dores Deus tirou do corpo de Estevão. Ele viu o Senhor Jesus Cristo em pé diante do Pai. Os céus se abriram para Estevão. Em meio às pedras, ele disse, Senhor, não lhes impute este pecado. Perdoa este pecado que eles estão fazendo comigo, me apedrejando. Eles vão me matar com estas pedras, mas eu os perdoo. Perdoa eles, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Como Jesus disse na cruz, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você pode estar vivendo num tempo de dor, uma afronta dentro da sua própria casa. Mas tenha certeza de que Deus vai te colocar por cabeça. Ele vai te exaltar nesta guerra, nessas pedras que você está recebendo. Deus vai te exaltar. Essa luta vai cessar. Davi queria um refúgio para ele. Davi disse, quem me dera, se eu tivesse asas como o pombo, eu voaria para longe daqui, para longe do problema. Mas não foi isso que Deus deu para Davi. Deus queria que Davi enfrentasse o problema com os joelhos no chão, orando, buscando a face de Deus. A nossa guerra contra esses demônios, irmãos. Eles querem tirar nossa paz. Eles querem nos destruir. Mas Deus nos dará o escape. Deus nos dará a vitória. Ele diz que o choro pode durar uma noite, um tempo de choro, mas a alegria vem pelo amanhecer. A alegria vem quando você menos espera, ela aparece na tua vida. Quando você deita na cama, você não fica esperando o dia nascer, não, você descansa, você dorme. Quando você acorda é outro dia. Quando você levanta, você vê o sol diferente, o sol brilhando mais, o dia azulado, sem chuvas, sem tempo nublado, mas aquele sol radiante, e você sente alegria. Às vezes você ouve até os passarinhos cantarem na tua árvore. Você sabe que Deus está contigo. Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar o seu dia. Não vai ser mais este choro, esse sofrimento na tua casa, mas Deus vai mudar, vai converter este choro, este sofrimento em alegria. É assim que Deus faz, meus irmãos. Mas tenha esperança, tenha paciência, porque o que há de vir virá na tua vida. Seria fácil para Davi ir para o deserto, correr do problema. Seria fácil para cada um de nós fugir do problema. Não, eu não vou mais trabalhar.
Eu não vou mais corrigir meus filhos. Eu não vou mais ter paciência com a minha esposa, nem com meu esposo. Eu vou chutar o balde. Eu vou viver do jeito que eu vivia. Não é isso. Não pode ser assim, meus irmãos. Deus não nos chamou para se acovardarmos. Eu sei que você passa por dores. Eu sei que a luta que você vive não é fácil. Mas nós não podemos nos acovardar diante do problema. Mas temos que enfrentar o problema. Enfrentar orando, confiando em Deus nesta hora. Confiando em Deus. É assim que Deus requer de cada um de nós. Hoje você pode não ter uma roupa, um sapato para vestir. Mas se você está esperando em Deus, saiba que o Deus Criador de todas as coisas, Ele vai preparar um calçado na tua vida. Ele vai preparar as vestimentas, assim como Ele veste os lírios do campo, e diz que Salomão, com toda a sua glória, não se vestiu como um deles, como um desses lírios do campo. Salomão não se vestiu como um deles, mas Deus pode vestir a tua vida. Ele pode te calçar, pode te preparar uma roupa que você não tem. Ele pode mudar a sua vida de um dia para o outro. É assim que Deus faz. Tenha certeza. Nosso Deus é o Deus do impossível. Hoje você pode estar chorando, mas continue servindo a Deus, porque a alegria vai vir na tua vida também. Ele vai virar este cativeiro, como Ele virou o cativeiro de Jó. É por um tempo, meu irmão e minha irmã. Eu sei que dói, é como uma cirurgia. Há um tempo para se recuperar dessa cirurgia. Há um tempo para ela cicatrizar por dentro, que é a parte mais principal da cirurgia. E depois a cicatriz por fora. Há um tempo determinado por Deus. Há um tempo de dores, de cortes. Há um tempo em que a nossa carne sangra. Há um tempo em que a dor parece nunca ter fim. Há um tempo em que a dor parece que é insuportável. Mas saiba que Deus, Ele está trabalhando na tua vida, como Ele trabalha na minha vida também. Ele vai mudar a sua situação. Tenha paciência, confie em Deus. Espera nele, meu irmão e minha irmã. Espera nele, porque ainda você o louvará. Porque ainda Deus vai aparecer na tua vida. Vai ter mudança na tua casa. Continue como o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, que a mulher ganha o marido sem palavras, da sua própria conduta como santa de Deus, como serva de Deus. Ganhe o teu esposo sem palavras. Jesus também recebeu afrontas, mas quando ele era injuriado, ele não injuriava, ele suportou calado. Nosso Senhor Jesus, ele passou por tudo isso, ele passou por estas dores, pelo desprezo, pela humilhação, pelas afrontas. Quando ele estava ali para ser julgado por Pilatos, o povo dizia: quem vocês querem que... Pilatos respondeu para o povo: quem vocês querem que eu solte, Pilatos ou Barrabás? Barrabás ou Jesus? E eles disseram: solte Barrabás e crucifiquem Jesus. Caia o seu sangue sobre nós. E todo o bem que nosso Senhor Jesus Cristo fez a eles, eles não se importaram e esqueceram do bem que nosso Senhor Jesus Cristo havia lhes feito. Então saiba de uma coisa, porque a palavra de Deus diz que quem tem muitos amigos pode se alegrar, mas há amigo mais chegado do que o irmão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje pode estar doendo, mas a ferida, o corte feito na cirurgia vai cicatrizar, vai formar aquela casca e vai cair, e vai ficar depois só a cicatriz. Como ficou as marcas da mão do Senhor Jesus, furadas pelos pregos, cicatrizadas. E em seu lado também foi perfurado por uma espada, estava cicatrizado. Perfurado por uma lança, estava cicatrizado. Ele mostrou para Tomé: vede aqui, Tomé, as minhas mãos e os meus pés, coloca o seu dedo aqui. Ficou somente a cicatriz. Depois de tudo que nosso Senhor Jesus Cristo passou na cruz, levou os açoites, os chicotes, foi esbofeteado, cuspido, humilhado, maltratado, julgado e condenado. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando Maria, Madalena, as irmãs, as mulheres, elas foram ver o sepulcro de Jesus. Ele não estava mais lá. Já havia removido a pedra.
Elas estavam preocupadas, quem vai remover a pedra? E chegaram lá, a pedra já estava sido removida. E o que estava vivo não estava mais lá, porque ele é vivo, Jesus. O que estava morto ressuscitou. E elas não viram Jesus, viram um anjo. Ressuscitou ao terceiro dia. Você vê o poder de Deus? Você vê que o próprio Filho de Deus passou por luta, passou por dor, sofrimento, mas ele passou. Esse sofrimento do nosso Senhor Jesus passou, meus irmãos. Ao terceiro dia ele foi glorificado. Suporte mais um pouquinho de tempo, que o que há de vir virá na tua vida e não tardará. Suporte mais um pouquinho de tempo. Eu sei que dói. Eu sei que não é fácil esperar quando estamos com dor. Mas Deus requer de nós um pouco mais de paciência. Um pouco mais de paciência, meus irmãos. Suporte um pouquinho mais. Que Deus está vindo na tua vida para fazer a obra. Creia em Deus. Confia no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não dorme, meus irmãos, nem tosqueneja. Deus não dorme. Ele vê todas as coisas. Ele está no controle da tua vida. Ele conhece todas essas veias do teu corpo. Ele conhece todos os teus nervos do teu corpo. Ele conhece as batidas do teu coração. Ele conhece todas as tuas células que são produzidas na medula óssea. Deus conhece tudo. Você não morreu até agora porque Deus tem te conservado em vida. Porque se uma veia entupisse do teu coração, você já não estaria vivo aqui mais, nem viva. Já teria morrido. Mas Deus tem te guardado, porque Ele tem uma grande obra na tua vida. Lá na frente você vai entender as coisas que hoje você não compreende. Lá na frente você vai entender o trabalhar desse nosso Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, do homem que fez, do Deus que fez o homem do pó da terra, fez um molde de barro, o oleiro fez, e depois soprou nele o fôlego de vida, e depois fez o homem dormir, porque não achou nada que fosse agradar ao homem idôneo, uma pessoa idônea. Deus trouxe uma mulher, uma pessoa idônea, feita da costela de Adão. Deus fez a mulher, a varoa, a companheira para Adão. Deus fez Adão dormir. Talvez você passe por um tempo em que você vai dormir. Uma pessoa que está dormindo, ela não tem consciência. Uma pessoa que está dormindo, ela não vê o que está acontecendo em sua vida. Mas quando ela acorda deste sono, ela vai se dar de frente com um presente que Deus preparou para a tua vida. E você vai cantar e vai ver alegria irradiar o teu coração. Assim foi na vida de Adão. Enquanto Deus o fez dormir, Deus fez uma cirurgia em sua costela. E de uma parte da sua costela ele fez a varoa. E quando Adão acordou, já estava a mulher na frente de Adão, e ele disse: esta verdadeiramente é osso dos meus ossos, esta vai se chamar varoa. Deus fez Adão adormecer, meus irmãos. Talvez você esteja hoje adormecido, adormecida, mas saiba que Deus está trabalhando enquanto você está dormindo. Deus está trabalhando. Quando você acordar deste sono, você vai ver o que Deus fez em tua vida. Não é o sono espiritual, mas é o sono em que você descansa. É aquele mesmo sono que Deus deu para Adão. É aquele mesmo sono que dormiu na polpa do barco nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o sono da vida espiritual. Não é aquele sono que diz a Escritura: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Não é este tipo de sono, mas é o sono da esperança. É você descansar no Senhor. É você crer que amanhã será diferente, como foi na vida de Adão. Deus preparou para Adão uma varoa, uma mulher, que tirou da sua própria costela. Deus pode tirar da sua própria vida. Ele pode tirar, como Sansão tirou do ventre do leão o mel. Deus pode tirar da tua vida um mel. Deus pode tirar do teu interior rios de águas vivas. Deus pode tirar do teu interior o amor. Ele vai tirar dentro do teu coração um bom tesouro, coisas boas. E você vai florescer como a vara de Arão floresceu. Tenha paciência, meus irmãos. Confie nele, o mais ele fará.
Ele fará sobressair a tua justiça como ao meio-dia. Ele fará florescer a tua vida, porque você estará plantado e plantada na casa do Senhor. Na velhice você dará fruto, será cheio de seivas e de vigor, porque vocês estão plantados na casa do Senhor. Jó viveu 140 anos depois que ele passou por este sofrimento em sua vida. Viveu Jó velho e farto de dias, 140 anos a mais. Teve tudo em dobro. Deus o restituiu em sua vida. Ele vai restituir também na tua vida. Ele vai restituir. Tenha certeza, confie em Deus. Ele é Deus que prepara todas as coisas. Ezequias achou que ia morrer. Levou o ultimato do profeta Isaías. A sentença está dada para você, rei Ezequias. Você morrerá e não viverá. Ezequias talvez não pudesse descer da sua cama, do seu leito, mas virou o seu rosto para a parede e chorou muitíssimo ali. Pediu misericórdia a Deus, que tudo pode. Isaías não chegou nem ao pátio do palácio, e Deus mandou que Isaías voltasse. Viste a humilhação de Ezequias? Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei e destruirei os teus inimigos. Ezequias pediu um sinal para Deus e Deus lhe deu um sinal para o bem. Isaías, mandado de Deus, disse a Ezequias que pusesse uma pasta de figo em sua chaga e foi curado daquela enfermidade mortal. E viveu mais anos feliz e alegre na presença de Deus. 15 anos de vida a mais, de alegria e de paz. Muita paz. Confie em Deus. Hoje você pode estar vivendo numa tribulação na tua casa, tua vida. Teu esposo, com a tua esposa, com os seus filhos, com parentes, com trabalho, confusão no trabalho, com os vizinhos. Mas tenha paciência. Reforce na oração. Aqui neste salmo, o salmista diz que orava muito. Neste salmo que está sendo pregado. Salmo 55, versículo 16. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Versículo 18. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. Versículo 20. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerra. As suas palavras eram mais brandas do que azeite, todavia eram espadas. Talvez na sua casa você esteja vivendo por este momento. Versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. A confiança do salmista Davi. Passando por estes momentos, decepções, ele diz que invocava a Deus e o Senhor o salvará. Ele orava de tarde e de manhã, ao meio-dia, e clamava a Deus. E Deus livrou a Davi, meus irmãos. Se Deus livrou a Davi, e Deus não faz acepção de pessoas. Se você reforçar a tua oração como Davi, como Daniel, que orava 3 vezes no dia, Davi orava 3 vezes também ali neste salmo. Se você reforçar a tua oração, Deus vai intervir na tua vida. Ele vai vir transformar a tua vida. Vai converter este coração duro do teu esposo. Vai converter este coração duro da tua esposa, dos teus filhos, destes parentes que te afrontam, dos teus vizinhos, de pessoas no seu próprio trabalho, onde você quer que esteja, na escola, na faculdade, pessoas que te perseguem e te afrontam. Jesus disse: orai por vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e maldizem. Orai por aqueles que vos perseguem e maldizem. Ele quer que nós oramos por essas pessoas que nos perseguem. Mas a vitória Deus promete nos dar.
Assim como ele deu vitória para o servo dele Davi, Deus também dará vitória para você, meu irmão e minha irmã, que confia nele, que busca ele de todo o coração, que se santifica e que tenha uma vida de oração. Deus vai mudar. Deus vai virar o teu cativeiro. É um sofrimento por um tempo. Tempo para todas as coisas, diz a Escritura. Há o tempo de chorar, mas também vai ter o tempo de se alegrar, de sorrir. Há o tempo de se afastar e de abraçar, mas há o tempo de abraçar. Há o tempo de guerra, mas também há o tempo de paz. E Deus é o Deus da paz, mas também é o Deus da guerra. Davi, fosse para ele era fácil ter asas de pomba e voar e sumir do problema. Mas Deus não nos deu asa de pomba. Deus não nos deu asa de anjos para voar, porque Deus quer que nós enfrentemos os problemas nas dificuldades. Pedro andou sobre as águas. Qual pessoa que pode andar em cima do mar e não se afundar? Mas Pedro começou a olhar para as tempestades e começou a afundar. Mas se ele continuasse olhando somente para Jesus, ele não teria se afundado no meio daquele oceano. Deus mostra que no meio das tempestades, Ele está conosco. No meio das tribulações, quando achamos que estamos sozinhos, quando achamos que estamos perdidos, o Senhor Jesus aparece andando por sobre as águas. Você acha que a sua situação está perdida hoje, você não vê saída na tua vida, parece que você está de frente do mar vermelho que não tem caminho ali. Mas Deus vai abrir um caminho na tua vida. Deus vai abrir uma passagem na tua vida. Ele vai mudar a tua história. Os discípulos com medo da tempestade, parecia que o barco ia virar. Entrava água no barco, parecia que ia afundar e todos iriam morrer naquele mar, naquela fúria das águas. E de repente ele aparece andando por sobre as águas e pensaram que era um fantasma, mas era o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, caminhando por sobre as águas, caminhando em cima do mar. Você não consegue ver a saída, mas Deus vê. Ele tem a saída para as nossas vidas. Ele tem a saída para cada problema que nós enfrentarmos aqui nesta terra. Deus tem a saída. Ele surpreende as nossas vidas. Ele não bateu na porta para visitar os discípulos que estavam com medo da perseguição, lá no Monte das Oliveiras. Mas ele atravessou a parede. Ele atravessou a parede e soprou neles o Espírito. E lhes disse: Pai, esteja convosco. Por que vocês estão amedrontados? Vocês não confiam em mim? Eu estava morto, mas agora estou vivo para sempre. É eu mesmo. Pode tocar aqui, Tomé. Você não acredita em mim, Tomé? Toca nas minhas mãos e nos meus pés. Toca aqui do meu lado. Jesus atravessou a parede e entrou na casa onde eles estavam, afligidos, com medo da perseguição, com medo de serem mortos. Mais para frente, em Atos, quando eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro era intrépido, não tinha mais medo de nada e pregou, varões galileus, pregou na autoridade. E Deus converteu 3.000 almas e depois 5.000 almas, quase 5.000. Pedro cheio do Espírito Santo. Não tinha mais o espírito de covardia, mas o espírito de ousadia, o Espírito Santo habitando no seu coração. Pedro tinha autoridade para pregar a palavra. Pedro já não tinha mais medo da morte, como teve tempos atrás. Deus transformou a sua vida, como transformou a vida de Saulo de Tarso em Paulo. Deus muda todas as coisas. Hoje você pode estar vivendo um tempo de dor, mas creia nesta palavra que vai cessar, nesta oração, neste capítulo 55 deste Salmo. Davi teve vitória. Davi teve vitória. E você vai ter vitória também, perseverando, confiando em Deus, orando de dia e de noite. Espere em Deus, pois ainda você o louvará. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, e colocou em meus lábios um hino novo, um cântico novo, um cântico de vitória. Ele vai te libertar desta depressão, minha irmã, meu irmão. Ele vai te libertar desta angústia, dessas enfermidades, dessas dores que estão sobre o teu corpo. Creia em Deus, pois ainda você o louvará.
Espera nele, porque aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados nem confundidos. Tenha certeza disso. Não serão envergonhados nem confundidos. É uma multidão de testemunhas que anunciam os feitos do Senhor, as obras de Deus que Ele faz em nossas vidas. Hoje você pode estar vivendo nessa tribulação, nesse choro, talvez até perder algum ente querido, estar vivendo em luto na sua vida. Mas Deus é o Deus dos órfãos, das viúvas, é o Deus que consola. Você pode estar vivendo com alguém no hospital, doente, enfermo, mas creia que Deus vai enviar os seus anjos neste lugar onde estão os teus parentes, pessoas ligadas à tua família, pessoas que estão sofrendo de dor, pessoas que estão passando por um momento difícil em suas vidas. Mas creia que no dia seguinte, no amanhã, Deus fará vir o sol, um dia diferente na tua casa. Confie em Deus, meu irmão e minha irmã. Esforça-te. Firma os teus pés. Se coloca de pé na presença de Deus. Confie em Deus em meio às tribulações. Eu sei que não é fácil estar falando isso. Sei que não é fácil você estar vivendo isso e seguir estas palavras que aqui estou pregando, vindas da parte de Deus. Mas esforça-te. É como um sono. Quando você dorme, você não se preocupa com a noite lá fora. Mas quando você acorda, você vê o dia e você dá graças a Deus por esse dia. Você amanheceu, acordou, porque Deus te sustentou. Assim também será a vitória na tua vida. Quando você menos esperar, Deus vai te surpreender com a vitória na sua vida, na sua família. Porque Deus é fiel. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Confie na palavra de Deus. Ele diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então lança a tua ansiedade sobre o Senhor. Toda a tua preocupação, toda a tua necessidade, lança sobre o Senhor. Deus não é um Deus pequeno, meus irmãos. Deus é grande, é todo-poderoso. Ele sustenta a terra na palma da sua mão. Ele ouve todos os nossos pensamentos, de toda a raça humana. Deus, Ele ouve os pensamentos de todos os seres humanos. Ele sonda os nossos corações. Ele fixa os seus olhos naquele que é justo diante dele. Ele repousa ali. Ele habita num coração quebrantado e contrito. Ele não desprezará. Deus é poderoso. Olhe para o tamanho do céu e veja o tamanho do seu Deus. É grandioso. Não existe problema para vencer nosso Deus. Nada vence o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso de Israel. Seria fácil Davi, com as suas asas, voar e fugir do problema. Mas Deus quer que nós enfrentemos os problemas, como os discípulos tiveram que enfrentar a tempestade para ver Jesus andando sobre as águas. É nos momentos de tempestades, meus irmãos, dificuldades, que Deus aparece e nos surpreende para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Fique com essa palavra no teu coração. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Graças te damos, Pai, pela tua palavra. Ó Deus, toma em tuas mãos todas estas almas que ouviram a tua palavra. Senhor, fortaleça cada vida. Faz forte o cansado, Pai. Renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Toma em tuas mãos todas estas vidas, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha entrar com providência, com livramento, com cura, com libertação da alma, das angústias, dos espíritos malignos. Santifica estas vidas, Pai, e salva aqueles que ainda não são salvos. Ó Deus, provê todas as coisas necessárias. Abre portas onde precisa. Toma em tuas mãos este país, Pai. Liberta este país da corrupção. Liberta este país do pecado. Receba esta oração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.